O Bolsonaro pulou uma fogueira quando o Supremo Tribunal Federal reverteu aquela tendência de permitir a reeleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Se aquilo acontecesse, o Bolsonaro, a partir daquele momento, já deixaria de governar. E isso para não falar, né, daqueles processos todos de impeachment que correm contra ele e que estão todos sobre a mesa do presidente da Câmara. E agora o Bolsonaro, passado esse perigo, se envolve em outra polêmica, em outro imbróglio, que é este da vacina, não é? E justamente quando o país se prepara, de fato, para as negociações em torno da eleição presidencial de 2022. A gente vê aqui que o assoldamento não é só do Bolsonaro, mas do Dória também, que quer por força partir na frente do governo federal e aplicar a vacinação em massa da população. Só que o Dória é governador de São Paulo, de uma unidade da federação, e já está também criando problemas com os próprios governadores que agora ameaçam ir ao Supremo para que o Supremo defina o que seria uma política de vacinação em massa de toda a população. Outro imbróglio, porque o Supremo nem pode pensar numa situação dessa natureza, porque não tem estrutura para fazer aquilo que é obrigação do Ministério da Saúde, que é definir, não é, esse processo de vacinação da população contra a Covid-19. Vejamos aqui o noticiário de hoje. Em reunião tensa, Dória bate boca com Pazuello, que prevê 60 dias para registro de vacinas. Governador de São Paulo cobra apoio federal para a Coronavac e diz que ministro da Saúde e o governo Bolsonaro atuam de forma ideológica. O Dória também está atuando da mesma maneira. Porque o que acontece? O que acontece é que a sucessão presidencial já está nas ruas. Mal termina o segundo ano do atual presidente da República, que só tem mandato de 4 anos. Hoje, em um artigo, o ex-ministro da Casa Civil de Lula, José Dirceu, um artigo, aliás, muito perspicaz, ele coloca ali a tendência do Bolsonaro, ou se chegar ao segundo turno, a derrota do presidente da República, segundo as pesquisas aí e as análises feitas, um tanto temerosas, muito antes de 2022. Agora, o ministro da Saúde, o Pazuello, o general Pazuello, sem citar Dória, diz que cabe ao Ministério da Saúde definir a vacinação. Mas vejamos agora aquele artigo de que eu falei no início, do José Dirceu, sobre o panorama que ele encontrou depois de divulgados os resultados da eleição municipal. Nesse artigo, o ex-ministro José Dirceu, que publicou em vários sites, inclusive neste daqui, no Poder 360, ele diz que, com divisão, vamos pavimentar o caminho da derrota. E lá pelas tantas, ele fala na rejeição ao Bolsonaro. Uma leitura com olhar nas pesquisas e não apenas no resultado eleitoral nos mostra que a rejeição e a reprovação de Bolsonaro cresceram no país, principalmente nas capitais, com as exceções de sempre. Os resultados das eleições apontam para a sua possível derrota em 2022, derrota do Bolsonaro, num segundo turno, e não para a sua vitória, desde que a centro-direita não o apoie. Que, aliás, a centro-direita está toda contra o Bolsonaro, como acabou se verificando agora na derrota que essa centro-direita
é, juntamente com parte da centro-esquerda e da esquerda, aplicaram no Bolsonaro. Ainda que Bolsonaro se filie a um partido do Centrão, não é impossível derrotá-lo se as esquerdas, mesmo com vários candidatos no primeiro turno, unirem-se. Sempre há o risco de um segundo turno entre o bolsonarismo e os liberais de direita. Mas, se Bolsonaro vai ao segundo turno com a esquerda e ela se une, venceremos. Não repetindo 2018, quando Ciro e PDT se omitiram. No cenário da união das esquerdas e centro-esquerda, é bastante improvável que o povo dê um novo mandato ao bolsonarismo. E aí ele fala também na questão do PT, não é? E nessa polêmica se o Lula deve ser ou não candidato. O que diz o ex-ministro? Assim, a atuação do PT e da esquerda na oposição e sua necessária e urgente reorganização partidária, renovação e autorreforma, tanto na atuação no Congresso quanto na mobilização popular, ditarão as possibilidades de um segundo turno com presença de um candidato de centro-esquerda. Não há caminho para o Planalto sem o PT e sem Lula. E sua candidatura, no caso do Lula, só depende do fim da iníqua, injusta e ilegal proscrição. Claro que por parte do Supremo Tribunal Federal, que tem lá ainda na gaveta aquele processo pedindo a suspeição do Moro e, consequentemente, a liberação dos direitos políticos do ex-presidente. E aí ele continua: não se pode exigir de Lula e do PT que não lancem candidato, alternativa da qual outros partidos da centro-esquerda não imaginam abrir mão. Num segundo turno, a união das esquerdas, como ocorreu agora em algumas capitais no primeiro ou segundo turnos, fará a diferença entre a vitória e a derrota.